cabeça, Pai, fala Deus. Que nós é terra, carne e sangue, mas tudo enviado, permitido pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 42, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, igreja, Deus, ele de fato, o que? Nos escolheu. Nós o quê? Nós somos escolhidos por quem? Por Deus. E sobre nós está o quê? O seu Espírito. E ele o que se compraz, ele o que se alegra. Agora observe que o chamado tem o quê? Tem um propósito. O chamado, ele tem o quê? Objetivo. Deus nos chama apenas por chamar. Não. Observe que na Bíblia, alguém foi chamado apenas por chamar. Não, teve propósito, objetivo. E o único principal objetivo é o quê? Alcançar o quê? Almas. Resgatar o quê? Vidas para o quê? Para o Senhor, o quê? O Senhor Jesus Cristo. E ele fala: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 5, ó. Assim de Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo, que nela está espírito aos que andam nela. Ou seja, igreja, agora Deus ele deu o fogo de vida para o quê? Para todo o povo que o que está sobre a face da terra. Então o fogo de vida que todo mundo tem na face da terra, quem deu foi quem? Foi Deus. E tem pessoas que o quê? Tem pessoas que nem reconhecem isto. E tem pessoas que não sabem que se Deus deu fogo de vida hoje, isso significa o quê? Uma nova oportunidade. Porque sabemos que nós não somos consumidos por causa do quê? Da misericórdia de Deus, que se renova cada o quê? Amanhecer. Então, igreja, o fogo de vida, o fogo de vida e as misericórdias de Deus são o quê? Oportunidades. E tem pessoas o quê? O que fazem não aproveitam. Perguntaram o quê? Desperdiça o quê? A nova oportunidade que Deus deu para quem? Para ela. Então, versículo 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e o que? Luz para quem? Para os gentios. Então, igreja, o que Deus o que? Nos chamou, e o que? Em justiça. Ele o que? Nos tomou o que? Pela mão. Ele disse o que vai nos guardar, e o que? E vai nos fazer mediador da aliança com o povo, e o que? Luz para o que? Para os gentios. Igreja, o que nós temos que ser? Nós temos que ser o que? Mediador. Moisés foi mediador. Através de Moisés, o que? Moisés o que levava Deus para quem? Levava Deus para o povo. O que ser mediador? Levar a presença de quem? Do Senhor Jesus, a presença de Deus. Levar o que? A luz. A luz tem que fazer o que? Resplandecer. É ser o que? É ser mediador. É as pessoas olhar para mim, para você, para nós, e ver o que? A luz de quem? A luz de Deus brilhar. Sobre o que? Sobre o nosso rosto. É a pessoa dizer: você tem Deus. Deus está pensando na sua vida, porque eu vejo a luz dele brilhar sobre você. Tem algo diferente de você, a luz de Deus, você brilha. Aonde você chega,
fica tudo brilhando, é diferente. É o que? A luz é o que? É ser o mediador. E ele fala que dá fôlego de vida ao povo que nela está o Espírito, ao que andam nela. Aí diz você: eu, Senhor, te chamei de justiça, tomar-te pela noite, e guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, e o que? Luz para quem? Luz para os gentios. Então nós temos que ser o que? Luz. Aonde nós chegarmos, o que nós temos que fazer? Brilhar. Jesus não mandou a gente brilhar a luz? Ele falou que aonde nós chegamos, que a luz é o quê? Venha brilhar, venha resplandecer. Olha o versículo 7, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem o quê? Em trevas. Igreja, Deus, Ele nos chamou, nos escolheu, colocou sobre nós o seu Espírito, mas não em vão, não o quê? Inutilmente. Aí tem pessoa que se pergunta: para que Deus me chamou? Para que Deus me escolheu? Para que Deus me libertou? Para que Deus transformou minha vida? A resposta é o versículo 7. Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem o quê? Em trevas. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir os olhos dos cegos. Que cegos? Espiritualmente. Nós temos que tirar o quê? Da prisão, o que está no cativeiro, qual é? Pessoas presas espiritualmente. E do cárcere, o quê? O que jaz o quê? Em trevas. Então, pessoas que estão nas trevas estão o quê? Elas estão encarceradas. Pessoas que estão lá fora. Pessoas que andam, andam o quê? As pessoas, elas andam, mas não tem uma visão. As pessoas andam, quer dizer, tem um nome que tem de vida, mas não morte espiritualmente. As pessoas andam porque elas o quê? Elas ainda não chegaram à luz. Porque a luz muda, a luz transforma, a luz restaura. A luz o quê? A luz muda totalmente, completamente. E por isso que Deus nos deu o privilégio de nos escolher. Igreja, nós não fomos chamados, escolhidos o quê? Não fomos chamados, escolhidos em vão o quê? Inutilmente. Temos que ser luz. Nós temos que tirar as pessoas das trevas. Nós temos o quê? Tirar pessoas o quê? Da prisão, do cárcere, o quê? Do mal. Aí diz o versículo 8, eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois não a darei o quê? A outrem. Nem a minha honra, o quê? As imagens, o quê? De escultura. Ou seja, tem pessoas que infelizmente pegam imagens de escultura e cria o quê? O Deus. A pessoa pega a imagem e cria o quê? E cria o Deus. Isso o quê? É abominação contra Deus. E aí a pessoa pegar uma madeira, pegar o gesso, pegar o ouro, pegar um diamante, pegar, quer dizer, uma prata, um bronze e falar que é Deus. Porque a diferença para as imagens, que tem boca, que tem olho, ouvido, que tem pé, que tem mão, mas o que? É a mesma coisa do que isso aqui, ó, é um objeto apenas. Porque também fala, tem boca, não fala. Tem olhos, o que? Não vê. Tem pé e não anda. Tem mão, não pode o que? Palpar. Davi fala, quer dizer, não é nada. A imagem, a pessoa fizeram com o olho, com o ouvido, com o nariz, com o corpo, com as mãos, com os pés, mas ela não anda, ela não fala, ela não toca. Então o que? A imagem não pode fazer o que? Nada. Somente quem vale a quem? É o Deus que todo o que? Poderoso. E ele não dá o que? A glória dele, o que? Para o que? A honra dele para ninguém. Igreja? Então, igreja, Deus o que? Nos escolheu. Deus o que? Nos separou. Para o que? Para o 7,
para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do caso que os que jazem o que? Em trevas. Então, para isso que Deus nos chamou, esse é o propósito de Deus para quem? Para a nossa vida. Porque a luz está sobre nós. Nós o que fazemos parte da luz, nós temos que brilhar. Hoje nós somos libertos. Então aquele que nos libertou, ele quer usar a nossa vida para ele libertar outras pessoas. No passado, nós vivíamos o quê? Nós vivíamos aonde? Na prisão. Nós éramos o quê? Cativeiro de quem? Do diabo. Mas Jesus o quê? Nos libertou. E hoje nós somos a luz. A luz está sobre nós. E isso é fato. A luz está sobre nós. Essa luz tem que resplandecer, porque essa luz ela muda, essa luz ela transforma, ela alcança o aflito, o abatido, o angustiado, ela dá vida para aquele que está o quê? Morto espiritualmente. A luz o quê? Quebra as algemas. Porque igreja, tem pessoas que estão presas. Tem pessoas que estão assim, estão presas espiritualmente. Aí andam sem direção, sem rumo. Aí tem pessoas que estão encarceradas. Elas não têm um limite para dar. Porque estão o quê? Encarceradas. Não tem. É como pessoa presa lá no presídio, na cadeia. Só tem o quê? O limite da sua cela. E ele vai no pátio, toma o banho e só acabou. Então a pessoa está presa, tem limite. Assim tem pessoas. Pessoas presas. Qual o limite dela? De repente, o diabo coloca. De repente no bar para comprar uma cachaça, um cigarro, de repente ir na boca de fumo, comprar droga, é o limite que o diabo dá. Então as pessoas estão presas espiritualmente. E nós precisamos da luz do que brilhar. Então para isso Deus o quê? Deus nos chamou, Deus nos escolheu. De repente alguém tinha dúvida, para que Deus te libertou, transformou sua vida, te curou, te tirou o mal do sofrimento. Então hoje está sabendo para que Deus te chamou. Não chamou para esquentar a cadeira, apenas para carregar Bíblia do coração. Deus te chamou para ser luz, para o que? Libertar o cativo. Para o que? Dar vida ao que não tem. Então por isso Deus nos chamou, nos o quê? Nos escolheu. Agora, Ele nos escolhe. A alma dele se completa com nós. Ele coloca o Espírito dele sobre nós. Não para nós ficar parado. Não, desapercebido. Não, nós temos o quê? Nós temos que dar o que nós temos. A luz. O Espírito o quê? Que liberta, que transforma, que restaura. O Espírito que tem poder para convencer. A igreja, Deus nos chamou para ser luz, para resplandecer, para o quê? Para abrir os olhos cegos, tirar a prisão cativo e do cárcere o quê? Os que já estão o quê? Em trevas. E que sua cabeça, Pai, muito obrigado. Deus, o teu Espírito está sobre nós, Pai. E que nós venha cumprir a missão que o Senhor nos chamou, nos escolheu. Não é em vão, Pai, não é inutilmente. O Senhor não nos tirou deste mundo inutilmente, irmão. O Senhor nos tirou com propósito, meu Pai. O Senhor nos libertou com propósito. E que nós venhamos cumprir esse propósito, porque vamos ser cobrados, Senhor, para divertir as obras, Pai. O que nós fizermos para o Senhor. Quantas almas ganhamos para Ti, Pai. E que nós venhamos ter obras, Senhor, para Deus de Ti, ó Deus. Obrigado por tudo. Agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.